todos nós somos vencedores e nem sempre um ponto significa que é o ponto final. Por muitas vezes é o nosso recomeço. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Mais uma história aqui para vocês. E hoje eu vou trazer a história da doguinha Mussarela. Antes, só para relembrar vocês que nós estamos agora no YouTube também. Nós estamos, então, na Aurelo, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer e YouTube. Então, vocês podem me ouvir e acessar por qualquer uma dessas plataformas para poder me ouvir. Todos os links das plataformas estão nos meus destaques lá no Instagram, escrito plataformas. É só você acessar para você verificar lá. Também estamos nas redes sociais Threads, que eu acho que é assim que fala, e no Blue Sky. Todas as nossas redes sociais também estão nos nossos destaques de redes sociais. É só você entrar no destaque, ir lá através do link e seguir nas outras redes também. Hoje, então, eu estou trazendo a história da Jussara junto com a cadelinha Mussarela. E nós vamos falar coisas que envolvem saúde mental e também peço para que vocês tenham cuidado ao ouvir, porque falaremos sobre substâncias químicas e uso de drogas. Ouçam com cuidado. Então, bora começar? A Jussara, ela é uma mulher que ela foi abandonada pelos pais com uma vizinha. A vizinha nunca soube falar direito ali o que havia acontecido com os pais dela. Os pais dela simplesmente chegaram com ela na cestinha um dia, eles conheciam, né, a vizinha ali, com ela embaladinha dentro da cestinha, com uma cartinha escrito que eles não dariam conta, e ela foi entregue nos braços da vizinha. A vizinha sempre quis ter uma filha e acabou recebendo de braços abertos, e naquela época ali não tinha muita questão de como que seria esse trâmite de adoção, enfim. Depois de um tempo a vizinha teve que ir no cartório fazer toda a papelada, mas não tinha essa compreensão ainda, né? E essa questão de documentação, de como funcionou a adoção, enfim. Ela simplesmente foi deixada lá e foi isso. Então, a vizinha foi criando a Jussara e nunca foi aí um segredo que a Jussara havia sido adotada pela vizinha, que os pais haviam abandonado ela, né? E não houve muita explicação de acordo com a vizinha que criou ela, que, né, foi mãe dela aí. Ela sabia que as condições de vida dos pais da Jussara era uma condição boa. Então, não necessariamente era algo relacionado a dinheiro. Eles simplesmente deixaram ela lá um dia e se mudaram, sumiram, né? E para aquela época eles tinham bons carros, cada um tinha o seu carro, tinha móveis bons. Então, eles se mudaram ali com um caminhão de mudança, deixaram a Jussara lá e foram embora. Ninguém sabe para onde nem o que fizeram da vida deles. Enfim, essa vizinha, então, foi criando ali a Jussara e mostrando para a Jussara, né, tudo, contando como que foi, sem esconder nada. Até que essa vizinha, ela se apaixonou por um rapaz e eles casaram. A Jussara chegou a entrar no casamento dessa vizinha e ela estava toda arrumadinha, ela tem fotos dessa época e tal. Só que essa vizinha engravidou e aí ela abandonou a Jussara na porta de um lugar que recebia crianças, né, para adotar. Não era um convento, nem nada do tipo, mas recebiam crianças para adotar. Eu não vou falar o nome, né, desse lugar, porque senão
vai ser identificado, mas era uma casa de adoção, vamos colocar assim. E aí, essa vizinha não teve aí muita questão nessa história, justamente porque ela também abandonou a Jussara. A Jussara já tinha ali seus 11 anos, então por isso que ela se lembra de tudo que foi falado, né? Quando a vizinha engravidou e foi deixá-la lá, a vizinha colocou na mala dela as fotos, as roupinhas, deu tudo para ela, deu um dinheiro para ela e falou que não conseguiria lidar com aquilo agora, porque ela teria que criar o próprio filho, e deixou ela lá na casa de adoção. Então, ela já tinha consciência, né, de muita coisa, então ela se sentiu abandonada pela segunda vez. E ali naquela casa de adoção, ela ficou por um tempo. Ela foi uma criança que, depois dela ser abandonada pela vizinha, ela começou a dar bastante trabalho nessa casa de adoção. Então, ela ficou em várias casas de adoção. Ela pulava de casa em casa porque ela sempre aprontava, né? E ela tinha essa revolta dentro dela justamente por esse abandono, né? E naquela época, nessas casas de adoção, não costumava ter psicólogo nem nada do tipo. Então, era um comportamento visto como uma criança perversa, ruim, sem explicação, e que também eles não estavam nem aí, vamos colocar assim, né? Então, ela ficou pulando de casa em casa de adoção, mas ela não foi adotada. E aí, quando ela fez 18 anos, ela foi expulsa dessas casas, né? Na verdade, ela já sabia que quando ela chegasse com 18 anos, ela teria que sair dessas casas. Então, ela procurou ali um serviço. E então, ela encontrou uma mulher que precisava de uma moça para ajudar com que ela cuidasse dos gêmeos dela e da casa, e ela teria que morar nessa casa. A gente já sabe, né, mais ou menos como que funcionava esse serviço. Não era todo mundo, mas basicamente, né, a pessoa dormir no trabalho, ela basicamente trabalha o dia inteiro, e ela teria que ficar o tempo todo lá, não poderia nem sair. E ela foi ficando lá desse jeito, e ela poderia sair, tipo, um domingo por mês, alguma coisa assim. E aí ela começou que nesses domingos, né, ela ia para bares, beber, utilizar o pouco de dinheiro que ela ganhava ali, porque segundo os patrões ela comia no local, dormia no local, tomava banho no local, era um quartinho pequeno, que não tinha nem estrutura direito, mas é isso que eles falavam para ela. Então, aos domingos que ela saía, ela ia pro bar, fez algumas amizades nesse bar e com o tempo ela passou a se envolver com drogas. E ali, naquele bar, ela conheceu essas pessoas que meio que facilitaram para ela, né, ela ter contato, e ela começou a usar mais do que deveria, ficar sumida, não voltar para casa dos patrões, até que um certo dia que ela voltou, a mala dela estava do lado de fora com as coisas dela e ela havia sido expulsa, então ela não teria para onde voltar. A partir daí, ela começou a se envolver mais com drogas. Ela chegou a ficar numa casa ou de outra das pessoas que usavam droga com ela. E ali, no final das contas, ela se viu morando na rua, sozinha, usando drogas e pedindo dinheiro mesmo. E o dinheiro que ela conseguia, ela usava drogas. E ela estava assim, muito no fundo do poço mesmo, muito triste. Não tinha vontade nenhuma de viver. Ela queria realmente que alguma coisa acontecesse com ela. Inclusive, ela tentou entrar aí debaixo de carros, tentou se acidentar, né? Mas, por sorte, não deu certo. Então, ela chorava muito e ela usava dessa dor que ela tinha, tentava suprir com as drogas, né?
E ali ela usava cocaína, crack, esse tipo de coisa. E aí, em um dia, estava chovendo bastante. E ela estava sentada assim, recebendo a chuva nos ombros e olhando para baixo, tentando entender, né, por que isso tinha acontecido. E ela viu o próprio reflexo dela nessa água que estava naquele poço de água ali. E ela viu como que ela estava, a situação dos dentes, do cabelo, o olho dela, ela estava toda machucada, suja. E ela começou a se perguntar o que estava acontecendo com ela, por que ela estava daquele jeito. E ela pediu um sinal do universo. E ela falou que ela pediu da seguinte forma: se tem alguém aí que preza por mim, que me ama de alguma forma, me ajuda a sair dessa vida, me mostra que a vida não é só isso, me mostra que eu não sou uma rejeitada, faz minha vida mudar, mas eu não quero esperar, eu quero que minha vida mude hoje, eu quero que algo diferente aconteça comigo hoje, para que eu saia dessa vida e nunca mais olhe para trás. Se isso não acontecer, eu vou tirar minha própria vida. E aí ela falou isso e ficou ali olhando para o chão e tal, até que foi chegando até ela um cachorrinho bem pequenininho, amarelinho, sujinho, todo assim arrepiado por causa da chuva e sentindo frio, tremendo, machucado. E ela olhou para aquele cachorro amarelinho assim e falou: oh, meu Deus, como que alguém pode abandonar e deixar mal um serzinho tão inocente, tão puro, tão bonitinho? E ela pegou aquele cachorrinho e falou: não, eu vou ver se eu busco alguém para ajudar. Aí ela começou a perguntar às pessoas na rua onde tinha um local que poderia ajudar. Eles indicaram um local que tinha um veterinário. Ela foi e ali naquele momento, aquele veterinário olhou para ela, olhou para o cachorrinho, viu como que eles estavam e sem nenhum julgamento, o veterinário ele recebeu o cachorrinho, falou que ela não ia precisar pagar nada, que ele iria cuidar do cachorrinho e ofereceu para ela, ali naquela clínica, no fundo daquela clínica, tinha um banheiro onde aquele veterinário costumava tomar banho, né, em dia de plantão. Ofereceu para ela tomar um banho ali e ele tinha algumas roupas que ele estava fazendo campanha de adoção dentro daquela clínica. E tinha algumas roupas, aí ele falou para ela escolher alguns pares que estavam ali para ela se trocar durante o banho. Deu uma toalha para ela enquanto ele estava internando o cachorrinho. Então ali ele deu banho naquele cachorrinho, secou com o secador da clínica. Ela tomou o banho dela também, se cuidou. E aí aquele veterinário perguntou para ela por que ela tinha resolvido pegar aquela cachorrinha, como que era o nome da cachorrinha. Ela falou que não tinha nome. E ele falou assim: olha, eu creio que você pode mudar a sua vida se você quiser. Fica com esse cachorrinho para você e eu vou ver se na pousada que tem aqui em frente eles aceitam você ficar pelo menos 2 dias. Eu não consigo pagar mais do que isso porque eu tenho algumas outras despesas, mas eu vou te dar 2 dias ali na pousada com alimentação completa, vou te dar um pacote de ração. Você cuida desse cachorro, lá a moça aceita pet. Então você fica lá com esse cachorrinho durante esses 2 dias. E aí, aquele cachorrinho ele ficou internadinho, né? Ela não conseguiu levar ele durante o primeiro dia. No segundo dia ela já voltou para pegar o cachorrinho. E aí, quando ela estava dentro daquela pousada, ela se viu numa situação completamente diferente do que ela estava há pouco tempo atrás. Debaixo da chuva, triste, chateada, suja. Ela se viu numa pousada, tendo que comer,
alguém que ela não conhecia pagou para ela ficar ali. Aquele cachorrinho estava lá na responsabilidade dela e ela pensou: não vou sair disso mais, eu quero cuidar desse cachorro, eu vou dar um jeito. E aí ela, arrumada, começou, né? Ali já de banho tomado, arrumada. Nos outros dias ela já começou a procurar emprego, pedir ajuda para aquela cachorrinha que estava ali com ela. E aí ela foi conseguindo doações das pessoas e tudo mais. Conseguiu um trabalho ali naquela pousada mesmo onde ela ficou. A moça falou que não teria quartos para ela ficar, mas que teria ali um emprego para ela se ela quisesse limpar os quartos. E aí ela aceitou e na própria cidade mesmo ela olhou um barraquinho assim bem simples para ela alugar. Então ela conseguiu alugar esse barraquinho e ela ficou nesse barraquinho durante bastante tempo. Deu o nome dessa cachorrinha de Mussarela. E ela diz que a Mussarela mudou a vida dela. Ali, a Jussara já começou a transformar a vida dela. E ela começou a ver outros animais abandonados na rua e pegar para cuidar. E ali, naquele barraquinho que ela tinha, ela começou a construir alguns canis, algumas coisas. Foi fazendo, né, construindo direitinho. Ela começou a criar rede social para aquele ambiente dela ali. E, de repente, ela já tinha criado a Casa da Ju. Casa de recuperação de cães e gatos para adoção. Então, ela criou a Casa da Ju, começou a resgatar gatinhos, cachorrinhos, e aí começou a ter voluntários. Através da rede social, as pessoas começaram a doar, ela começou a pedir também nas ruas. De vez em quando aparecia gato ou cachorro abandonado ali em frente à casa. Ela começou a fazer parceria com aquele veterinário e com outros da região. E ela mudou completamente a vida dela. Naquele dia que ela fez o pedido, naquele mesmo dia, tudo começou a mudar. Ela nunca mais usou droga. Ela nunca mais encostou em nenhum tipo de droga. A Mussarela mudou a vida dela. E hoje ela tem uma grande Casa da Ju com causa animal. Ela está à frente aí de diversas causas animais. Inclusive, ela tem uma parceria com a prefeitura da cidade, faz castramóvel, ajuda aí na colaboração de adoção de animais. Ela é bem conhecida mesmo na região onde ela atua hoje. Ela recebe muitas doações e ela consegue sobreviver e fazer a diferença na vida desses animaizinhos hoje. Tem bastante voluntários que ajudam ela e ela mudou a vida dela e a vida de vários animaizinhos de rua. Depois que ela fez aí esse pedido, foi atendida e que a Mussarela foi colocada na vida dela. Depois de um tempo, bastante tempo, tá? A Mussarela já estava bem velhinha. A Mussarela virou estrelinha. E ela chorou muito, mas hoje existe tipo um cantinho dentro da Casa da Ju, que é o cantinho da Mussarela, é o cantinho de brincadeira dos outros cachorrinhos. Tem lá a fotinha da Mussarela com ela e toda essa história de vida contando por que a Mussarela mudou a vida dela. Tem um quadro específico lá contando um pouco a respeito da história das duas. E mesmo depois de ter perdido a Mussarela, ela diz que ela foi uma pessoa que foi sim abandonada, né? Isso são palavras dela. Mas que ela acha que nenhum serzinho merece ser abandonado. Hoje ela tem uma vida muito boa, muito tranquila, ela não se relaciona com ninguém, ela gosta de ter autonomia sobre a própria vida, e isso foi uma coisa que ela me falou. Ela é muito divertida, adora conversar,
adora contar a história dela. E ela falou: pode falar, Rayane, que eu sou uma mulher livre e que as minhas companhias são os meus cachorros e os meus gatinhos que eu tenho aqui na casa da Ju. E aí, no total, gente, como desde o início ela não tinha uma relação, hoje que as coisas estão mais automatizadas, que ela consegue ter uma relação, ela acredita que ela já ajudou mais de 5.000 animais e que hoje ela tem aí, contando com fazendas que abrigam esses animais, porque ela tem as fazendas de outras pessoas que recebem lar temporário. Tem a Fazendinha da Ju também, que é um projeto que está começando agora, é menorzinho. Tem a Casa da Ju na cidade e a Fazendinha da Ju. Nessa Fazendinha da Ju, ela já está começando a receber cavalos, gado, né, que às vezes está ali machucado. Ela tem um bezerrinho lá também, cabra. Então, ela já tem a Fazendinha da Ju. Na Fazendinha da Ju também tem alguns cachorros. Então, os cachorros aí de porte grande, que não precisam mais de tratamento veterinário no momento por estar um pouco longe da rua, né? Eles ficam na Fazendinha da Ju. Tem a casa da Ju e a casa e fazenda de outros voluntários, né? Então, ao todo aí, hoje, atualmente, ela tem cerca aí de mais de 1.500 animais, contando com cães e gatos, sendo ajudados e sendo adotados todos os dias. Então, tem uma rotatividade tanto de adoção quanto, infelizmente, de abandono desses animais. A casa da Ju hoje, ela tem uma parceria com a prefeitura da cidade. Esse não é o nome real. Eu troquei o nome aqui, porque foi um pedido dela, porque seria muito legal, né, poder abrir aqui para vocês doarem e tudo mais, mas ela pediu que, por enquanto, não. Como o podcast ele chega em outras cidades e tudo mais, ela tá tranquila, vivendo na cidade onde ela tá. As doações que ela recebe hoje, ela consegue aí se manter. Então, ela está tendo uma boa rotatividade e por ter outras partes da vida dela na história, ela queria apenas contar a história dela. Segundo ela, o intuito de estar contando a história aqui no podcast não é para receber doação, mas é para contar a história dela e talvez a história dela ajudar a inspirar outras pessoas a mudarem de vida e quem sabe aí começar a ajudar um cãozinho, um animalzinho na rua. Então, se você ouviu essa história e ficou aí acalentado com essa história, você está se sentindo com vontade de fazer a diferença, foi o que ela disse para mim. Incentiva as pessoas para que elas mesmo comecem aí a elas fazerem a casa de ajuda delas e receber também animaizinhos em casa como lar temporário. Às vezes não consegue, né, fazer algo tão grande agora, mas consegue dar um lar temporário, consegue doar ração para casa mais próxima. Porque uma coisa que ela falou também é que às vezes uma história dessa vai causar realmente um aconchego, a pessoa querer doar, querer ajudar, né, a casa da Ju. Mas às vezes, se a gente olhar na nossa própria cidade, existe campanha de adoção ou existe lares precisando aí de ração na porta da nossa casa. E ela, como ela disse, ela já está estruturada. Então, vamos ajudar aqueles que a gente conhece da nossa região, que a gente sabe que precisa. Vou enfatizar aqui novamente sobre as queimadas que vêm acontecendo. Então, eu sei que já existem equipes de resgate que estão recebendo esses animais que também vão precisar de ajuda, tanto de alimentação, quanto de localização. Claro que principalmente para animais silvestres, precisa de uma orientação e toda uma questão, não dá para a gente receber na nossa casa, mas a gente consegue fazer diferença, é só a gente perguntar como que a gente consegue ajudar para a gente ajudar esses animais. E é isso, gente. Essa é a história da Jussara. Ela está muito feliz em estar trazendo essa história aqui. Ela queria realmente promover a história de vida dela e mostrar como que tudo mudou
a partir do momento que ela resolveu cuidar da mussarela. Gente, essa história, ela mexeu muito comigo, porque eu tenho meus animaizinhos, eu amo meus animais. Eu comecei a fazer medicina veterinária por um tempo, só que devido a algumas circunstâncias financeiras e outras questões, eu não consegui dar andamento, porque realmente é uma faculdade que, além de cara, ela é mais difícil, precisa se dedicar bastante, e quando você trabalha e estuda, é tudo muito difícil. Então, eu já tenho um curso, né? Sou formada em administração, que eu fiz há um tempo atrás. E agora, para eu fazer, indo e voltando de ônibus de novo, e sendo puxado tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto financeiramente, ficou um pouquinho puxado para mim. Mas é uma área que eu gosto muito, então assim, eu não pretendo voltar a estudar, mas se eu puder fazer algo para ajudar e colaborar, eu que já tive lá dentro, já visitei vários lugares que recebem animais, que cuidam de animais, fiz meus estágios também, eu sei o quanto essa área é precarizada, o quanto que precisa de doação. Tudo é muito caro, remédio, medicamento, e às vezes as doações são poucas. Então, se você conhece alguém que ajuda os animaizinhos aí, que são pessoas que são individuais, não estão ligadas a nenhuma ONG ou até alguma ONG, ajuda, porque faz toda a diferença. Ai, Rayane, eu só tenho R$10. Gente, R$10, de R$10 para cada pessoa ajuda muito, muito mesmo. Faz completamente diferença na vida daquela pessoa que está ali ajudando e se propondo a ajudar aqueles animaizinhos, tá? É isso, gente. Essa é a história que eu queria trazer aqui hoje. A Jussara mandou um beijo para todos vocês. E ela queria realmente deixar essa história registrada aí para além das pessoas que ela convive, que ela conta essa história. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários, responda as enquetes e deixe a sua opinião sobre as histórias lá no Telegram. Assim você pode interagir com outros ouvintes, ver outras opiniões e falar sobre as histórias. Ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova história. Estamos no Instagram como Bora Começar Podcast e no TikTok Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. Tudo será feito de forma anônima. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Aqui é a Rayane Carina, a voz, produtora, idealizadora, fundadora e editora do podcast. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!